e como nós vamos também brotar da carne podre, da existência podre, fétida que temos, mundo de guerra, de desigualdade, de verdadeira maldade, insanidade, como vamos brotar disso para uma nova fase, uma fase de asas. Então é essa a simbologia da mosca, é essa a simbologia de Baal Zebub. Já falamos em algumas lives sobre Beelzebub, onde enfatizamos a origem etimológica, que corresponde, na verdade, a Senhor Mosca, ou seja, Baal, Senhor, e Zebub, Mosca, e não a Senhor das Moscas, porque se fosse Senhor das Moscas seria Baal Zebubim, que Zebub, mosca, tem como plural Zebubim, em hebraico, mas acabamos conhecendo Baal Zebub, ou Belzebu, como sendo o Senhor das Moscas. Essa tradução, esse nome, ele foi atribuído a ele, não se sabe se a partir das oferendas que expostas ao ar atraíam muitas moscas ou se antes dessas oferendas ele havia se apresentado dessa forma. Estamos falando de uma deidade muito antiga que continua presente com outras roupagens, obviamente, mas que continua presente ainda preservando um pouco de sua origem ancestral. Então estamos falando de uma deidade. Não estamos falando especificamente de uma entidade, né? Apesar de ter a entidade Exu Beelzebub. Mas isso é outro assunto. A mosca, para mim, ela é um inseto símbolo da linha da esquerda, se não o maior, um dos que melhores representam a linha da esquerda. Né? Tem moscas e moscas. É sabido no meio iniciático que as moscas elas são enviadas, se não pelo mago, pelo bruxo, pelo feiticeiro, mas elas são enviadas, conduzidas pelas entidades para realização de determinados trabalhos. Às vezes para cura, às vezes para coleta de determinada energia. Então, quando tem um despacho realizado, moscas, ou naquele despacho, elas coletam aquela energia. Elas depositam suas larvas naquelas energias. Então, novas moscas nascem ali. Então, elas são muito companheiras das entidades para os trabalhos mais difíceis, os trabalhos mais infernais, ou seja, mais inferiores. Quando falamos de inferno falamos de regiões inferiores, regiões interiores, profundas. Então a mosca ela consegue adentrar na carne e depositar um ovo lá. E daquele ovo surge uma larva. Agora falando do processo existencial da mosca, nós temos o número 4. A mosca tem 4 fases. Tem um ovo, a larva, uma espécie de casulo que ela cria e posteriormente a mosca em si. Então a mosca ela representa o iniciado na linha da esquerda, que nasce de um ovo puro, um ovo límpido, no meio de uma podridão, no meio de uma existência fétida. Porque essa consciência que na esquerda, né, geralmente de forma bastante clara e lúcida, tentamos entender a vida. A vida não é um paraíso, vocês sabem disso. A vida não é uma dádiva. A vida é dura, a vida é difícil. E a linha da esquerda, né, aí nós vamos entender o porquê atribuem Lúcifer como um dos patronos da linha da esquerda, o anjo rebelde que se rebelou contra a criação, porque justamente todo o campo alegórico, a biblioteca imaginária alegórica da linha da esquerda gira em torno disso. É muito parecido com a biblioteca budista também. Os budistas eles não questionam a vida se ela é boa ou ruim. Buda, quando ele anunciou as 4 nobres verdades, novamente o número 4, ele disse: a vida é sofrimento.
Posteriormente, ele agregou que existiria uma saída para esse sofrimento, que seria justamente o desapego. Mas é uma série de 8 caminhos que ao serem desenvolvidos, você consegue se desapegar e sair do círculo de samsara, de reencarnação. Então o budismo está muito parecido com o luciferianismo. O budismo, em sua base, ele teve um início muito rebelde. Pega a figura de Buda. Buda era um príncipe, Siddhartha Gautama, que deixa o palácio, deixa o mundo das ilusões, e ele começa a encontrar a si mesmo. Ou seja, Buda, quando ele sai do palácio, ele vai para o inferno. E o inferno é atribuído à linha da esquerda. Então, quando Buda ele sai, ele vai para o inferno. Buda ele necessita ir para as regiões inferiores dele, inferiores e interior. As regiões interiores dele, as profundezas dele, para ele poder se iluminar. Ele teve que buscar não a luz interior dele, ele teve que buscar o fogo dentro dele. E é justamente o fogo, o elemento físico que mais atribuem como sendo mal. Justamente é o inferno católico, o inferno cristão. Se você fizer isso, você vai queimar no inferno. Aí, obviamente, as pessoas, elas não buscam mais o caminho iniciático, porque elas têm medo de adentrarem nelas mesmas. Então, a linha da esquerda, ela é muito bem representada pela mosca, que vai nessas regiões inferiores e deixa um ovo, que posteriormente se torna uma larva. O iniciado na Quimbanda, no luciferianismo, ele acorda para a realidade. Ele acorda para a realidade que ele é uma larva em condições deploráveis e ele tem que sair dali. A terceira fase de vida da mosca, ou seja, o casulo, é justamente essa fase iniciática. É a fase que ele se fecha dentro dele para atingir uma metamorfose. Muitos falam da metamorfose da lagarta borboleta, mas a mosca faz praticamente a mesma coisa. Ela se torna, ela ganha asas, a mosca, e ela sai. Então a mosca, ela, além dessas 4 fases, ela também tem as trombetas anunciadoras. As moscas, ao comer um alimento, não importa se é carne podre ou mel, um bolo de aniversário, ela vomita em cima da comida. Outra simbologia da linha da esquerda, de que a mosca, o vômito da mosca é mais digno do que aquela comida que ela está comendo. Porque aquilo que ela tem para comer, aquele inseto que atribuíram aquele inseto a comer, é inferior ao próprio vômito dela. A mosca, então, ela representa a transmutação. Mas a transmutação não para uma metamorfose que tem um fim, como a borboleta, que vive poucas horas ou poucos dias depois de se tornar borboleta. A mosca, ela vai em busca de criar outras moscas. É assim a linha da esquerda. A linha da esquerda, enquanto os espíritos da linha da esquerda, enquanto encarnados aqui, eles vão criando novas moscas, para um dia assumirem todos uma grande e nova revoada. Beelzebub, a ele é atribuído isso. A cada ida ao inferno é uma possibilidade que temos de depositarmos em toda essa podridão que é a vida, depositarmos um ovo branco, límpido, de esperança. E essa lagarta essa larva que não tem o que comer senão aquilo que lhe ofereceram, ela possa se isolar num casulo, se proteger num casulo para atingir uma revoada. O próprio Raul Seixas, falava da mosca, eu sou a mosca que pousou em sua sopa. E não adianta vir me detetizar, pois nem o DDT pode assim me exterminar, porque você mata uma e vem outra em meu lugar.
E assim, quando o Raulzito ele compõe isso, não é o Raulzito artista que está compondo, é o Raulzito iniciado que está compondo. A linha da esquerda, às vezes eu sinto falta que pouco compreende ou se apropria do símbolo da mosca. Apesar de ser muito conectado a Baal-zebub, mas é um símbolo que o pessoal não gosta muito de usar. Mas a mosca, ela tem um papel fundamental. Papel iniciático, ela tem um papel físico também para a natureza. A mosca, ela, como já falamos em algumas lives aqui, eu vou mostrar vídeos agora aqui, vou deixar alguns vídeos. Tem moscas que trabalham em processo de cura, né? Moscas que pousam em pontos específicos do corpo, 1, 2, 3 dias consecutivos, e assim trabalham para a cura, para a limpeza, para a purificação, porque a mosca ela come tudo aquilo que é impróprio, tudo aquilo que é impuro. As moscas também, elas são enviadas para coletar energias. Então o papel das moscas é fantástico. As questões que nos levam a ir para o inferno, né? Ir para o inferno, ir para as regiões inferiores de nós e assim brotarmos, como os budistas falam, como a flor de lótus que nasce do meio do lodo sem sujar as suas pétalas. Tranca-Rua já disse isso aqui também. E como nós vamos também brotar da carne podre, da existência podre, fétida que temos, mundo de guerra, de desigualdade, de verdadeira maldade, insanidade, como vamos brotar disso para uma nova fase, uma fase de asas. Então é essa a simbologia da mosca, é essa a simbologia de Baal-zebub, o governante do inferno, o governante das regiões inferiores. Então para aqueles que querem se conectar ao seu íntimo, se conectem e peçam permissão a Baal-zebub, que ele te levará para o lugar certo aonde você sairá desse ovo e criará um novo casulo, e assim do mesmo brotará um novo ser com asas, livre. Muito obrigado e até mais.